O jornalista Hélio Gaspari obteve a cópia da primeira delação de Mauro Cid e estragou o nosso final de semana. Sim, a gente teve que ficar final de semana lendo isso. Vou conversar um pouquinho sobre isso aqui com o nosso querido Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Eu vou colocar essa musiquinha porque, por mais que tenha estragado nosso final de semana, é o tipo de coisa que às vezes é bom ler. Principalmente assim, porque eu quero muito Polícia Federal. Apura os outros nomes, não fica só no Braga Neto. Braga Neto foi bem legal. Continua. Não é pra mudar o curso, não. Mas assim, gente, vamos. Nessa delação tem muito mais coisa. Claro, Sofia, fazendo todos os senãos, que assim, é importante entender que vem da Folha de São Paulo que ajudou a ditadura. Vem do Hélio Gaspari. Eu não sei se você conhece a história do Hélio Gaspari, Sofia. Você já leu os livros do Hélio Gaspari? É leitura obrigatória sobre ditadura militar. Só que passou um panaço pro Ernesto Geisel para conseguir as informações que ele conseguiu. Então é um cara assim que, sim, sempre deve ser ouvido, mas muito cuidado com o andor, porque o meu palpite é que quem vazou isso aí foi o Múcio, tá? Ou alguém ali do entorno do Ministério da Defesa, porque essa delação aí dá uma salvada no núcleo militar. Mas vamos para a delação em si. A jornalista Ana Gabriela Oliveira Lima postou a íntegra, que está na Folha, e aí vocês podem ver aqui. Eu quero ressaltar alguns pontos. Primeiro, a delação está aqui em texto bruto, e eles falam essencialmente de 3 núcleos, Sofia. É um núcleo moderado, e eu achei interessante algumas coisas aqui. É um núcleo moderado, que teria o Flávio, o Ciro Nogueira e alguns quadros mais fisiológicos do PL, que queriam que o Bolsonaro, assim que perder as eleições, chamasse as pessoas para irem para casa. As pessoas já estavam acampadas na frente dos QGs e eles queriam esse tipo de coisa. Tinha um grupo que eles dizem aqui na delação, o Cid diz na delação, que é moderado pero no mútuo. Não queria que os caras fossem pro embate, mas, assim, queria dar uma questionada ali na urna eletrônica. E aí é a galera do PL. E tem um grupo que é radical mesmo, que queria meter exército, que queria meter CAC, que queria todo mundo armado na rua, que aí é interessante. O Flávio está nos grupos... Por isso que eu tô falando, cuidado ao levar essa delação ao pé da letra, porque eu tenho dúvidas sobre isso. O Flávio aparece no grupo dos moderados. O Eduardo aparece na galera do Lunática, querendo tacar fogo no país, junto com a Michelle. Então, assim, são coisas... Eu tô falando do que tá escrito aqui, tá, gente? Não tô falando o que eu acho. É diferente uma coisa da outra. E apareceu uma pessoa que ninguém tá falando. Metrópolis deu destaque pro Gilson Machado. Aparece o Luiz Carlos Reis, que estava desaparecido, inclusive, nessa delação. E aparece o Pazuello. Pazuello, eu quero falar um pouco sobre ele. Aparece, inclusive, com um erro aqui de digitação. Pazuello com 2 Zs. Eu vou ler um trecho aqui dessa... Eu admito que quando eu estava procurando onde é que estava o Pazuello... Você não achou? Eu não achei, mas não tem Pazuello? É que eu li a delação inteira numa live, então eu tô com ela na cabeça. Foi aí que eu achei. Não, eu li também, é que a hora que você colocou isso na pauta, deixa eu reler a parte do Pazuello e não achei. Porque tem um erro. E aí é o seguinte, é justamente nesse trecho dos radicais, né? Aqui que eles falam aqui, né? Eu vou começar aqui da parte. Eu sei que tá um monte de palavrinha na tela, tá, gente? Mas eu vou explicar. Que o grupo dos radicais, se subdividia em 2. Que um primeiro grupo era composto basicamente por generais da ativa. Olha, generais da ativa, Pazuello ali. Que tinham mais contato com o então presidente da República, Jair Bolsonaro. Que eram pessoas que o então presidente gostava de ouvir. Que o grupo era composto pelo comandante do Exército, Freire Gomes, o general Arruda, chefe do DEC, Departamento de Engenharia e Construção, general Teófilo, chefe do Cotter, Comando de Operações Terrestres, pelo general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, que esse grupo temia que o grupo radical trouxesse um assessoramento e levasse ao presidente Jair Bolsonaro a assinar uma doideira. Eu achei demais essa parte que o Cid fala. Na minuta do golpe virou uma doideira. Que o general Freire Gomes estava muito preocupado com essa situação, como poderia acontecer esse pessoal ir para o Palácio do Alvorada, que estavam preocupados com um grupo radical que estava tentando convencer o então presidente a fazer alguma coisa, um golpe.
que havia outro grupo de moderados que entendia que o presidente tinha que sair do país. Aí você percebe que a coisa começa a bagunçar. Moderados o quê? São moderados, mas pedem pro Bolsonaro sair do país? Não tem nada de moderado nisso. Eles sabiam que ia acontecer alguma merda. Talvez fosse moderado em relação à situação do Bolsonaro. Mas a situação do país, os caras não estavam ligando muito, não. Que era o grupo composto pelo Paulo Junqueira. Aí, ó, isso aqui precisa ser investigado, tá? Empresário do agronegócio, que financiou a viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos. Por Naban Garcia, que ocupou algum cargo na Secretaria de Agricultura. E, por fim, pelo senador Magno Malta, que tinha uma posição mais radical e se juntou ao referido grupo, entendendo que o presidente deveria deixar o país. Que o terceiro grupo, denominado pelo colaborador como radicais, era subdividido em 2 grupos. Que o primeiro subgrupo dos menos radicais queriam achar a fraude nas urnas e que o segundo grupo dos radicais era a favor de um braço armado, que gostariam de incentivar o golpe de Estado, que queria que assinasse o decreto, que acreditavam que o presidente desse a ordem, ele teria o apoio do povo e dos CACs, que romantizavam o artigo 142 da Constituição Federal como fundamento de golpe de Estado, que o primeiro grupo defendia a identificação de uma possível fraude nas urnas, que era o que o presidente mais pressionava. Esse grupo primeiro é o do Valdemar da Costa Neto, e o segundo era do Dudu Bananinha. Que Jair Bolsonaro queria que o documento produzido fosse duro, que o grupo era composto, e aí aparece General Pazuello, pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, pelo Major Denicoli e por um grupo de pessoas que prestavam assessoramento técnico, que nessa época, após o segundo turno, recebiam muitas informações de fraude que o presidente repassa as possíveis denúncias para os generais Pazuello e Paulo Sérgio para que fossem apuradas, que o grupo tentava encontrar algum elemento concreto de fraude, mas a maioria era explicada por questões estatísticas, que as informações estatísticas foram tratadas pelo Major Denicoli, que o Major Denicoli era quem geralmente trazia os dados ao ex-presidente, que o grupo não identificou nenhuma fraude nas urnas, esse foi o problema. E aí a gente tem lá mais embaixo, aí tem envolvimento de Silvinei Vasquez, assim. Era, no fundo, Sofia, uma grande bagunça. Falei do Pazuello aqui, tá? Eu fiz um texto sobre isso e é importante lembrar quem é o Pazuello. Pazuello, gente, não é só o Pazuello. Eu escrevi aqui na Folha Democrata um textinho rápido. O jornalista Hélio Gaspar recebeu a íntegra da primeira delação premiada do agente de ordens Mauro César Barbosa Cid. Pazuello foi ministro da Saúde na gestão Bolsonaro, sob indicação do general Ramos, responsável pela falta de cuidados de proteção da população, o que acelerou a contaminação na pandemia da Covid e matou pelo menos 700 mil pessoas. Dizem que 400 mil pessoas morreram pela falta de cuidados do Pazuello pelo novo coronavírus, mais de 1 milhão de pessoas considerando doenças correlacionadas. Aí eu colo aqui de novo o que disse o Pazuello. O que é importante dizer sobre essa indicação do general Ramos, Sofia? Quando a PF prende o Braga Neto, sim, é uma prisão muito importante. Só que não tá pegando tronco. Todas as recomendações militares do Bolsonaro passaram pelo Ramos. Você entendeu? Tá pegando uma parte do exército e tá poupando outra. E tipo, isso a gente não pode deixar passar, gente. A Folha destacou na manchete o Eduardo Bolsonaro e a Michelle, que sim, é importante que se fale neles porque eles são presidenciáveis, mas é o que a Sofia falou, essa informação já era sabida desde antes. O que não dá é deixar o Pazuello passar. O que ele tá fazendo no golpe? Exato. A gente tem que ser sincero aqui, né? Você destacou todo o histórico da Folha e do Hélio Gaspar, e a gente também tem que destacar aqui, e vamos e convenhamos, não tinha nenhuma novidade no relatório inteiro. Não era nem só a questão do Eduardo. É legal ver escrito, né? Porque é praticamente uma descrição de tudo que aconteceu, né? Isso exato. É bom que daí, assim, tipo, por exemplo, essa questão de que o Eduardo e a Michelle faziam parte do núcleo duro, eu lembro que eu mesma fiz um corte sobre isso aqui no Meteoro, repercutindo se eu não me engano, foi a Aguirre Talento que tinha trazido isso como um vazamento da PF. Então, assim, é uma coisa que a gente já sabia, muito tempo.
Mas eu tava conversando com o Pedro no nosso grupo de WhatsApp lá do Meteoro, e ele me falou uma coisa que é verdade. Não, mas uma coisa assim, tipo, vazamento em off, etc. Outra coisa é a gente ter acesso à íntegra do relatório. Sim, dá muito mais credibilidade. Dito isso, não tem novidade. E dá para ir mais um passo além. Dá para mostrar também uma outra coisa que é importante ser dita, tá? Sobre o Hélio... Termina de falar que eu vou falar mais uma coisa, mas vai lá. Mais um ponto. A gente tem que lembrar que só a delação não significa nada. Isso é importante. Só a delação não significa nada. A delação, ela serve de pista para a Polícia Federal e, ok, agora que eu tenho essa pista, eu vou investigar em cima dessa pista e ver se isso é confirmado ou não. Porque, inclusive, o delator pode até mentir. Claro, em teoria, ele não vai fazer isso porque ele vai se prejudicar e vai perder o benefício da delação premiada. Mas, em teoria, ele pode até mentir. E ele pode, isso a gente sabe que a um ponto ele mentiu. Que o Mauro Cid fez também omitir. Isso. Não, em algum ponto ou ele mentiu ou ele omitiu, porque deu um problema nessa delação. Essa delação demorou muito para sair. Deu. Então, assim, tudo que, mesmo tendo a íntegra da delação na mão, tudo tem que ser levado aí com uma colherzinha de sal. Exato. Agora, mas eu quero trazer para vocês uma informação em primeira mão, porque o caso do Pazuello, gente, eu falei para vocês, eu entrevistei a ex-mulher dele e tem algumas coisas, esse texto meu é velho, tá, Sofia, de 2023. Mas tem algumas coisas a depor contra, inclusive, o próprio Hélio Gaspari, e eu vou falar uma coisa, tem uma coisa a depor contra quadros do PT, tá? Porque é o seguinte, eu fiz um texto sobre um assessor que conecta o Coronel Elcio Franco com o Pazuello, que é basicamente o cara que pagava as contas do Pazuello. Eu contei a história desse assessor. Aí no meio desse texto, é muito legal quando isso acontece, né? Você apura um negócio que, tipo, na época nem fazia tanto sentido, mas agora o negócio voltou a aquecer. Eu tava contando desse rapaz, que é o Paulo César, e aí eu abri um intertítulo e falei: a misteriosa blindagem de Pazuello na mídia. E olha que curioso, Sofia. Veja bem, eu não estou dizendo que o Pazuello é culpado de nada, é o que a Sofia falou. Delação é meio de prova. Eu estou pedindo, Polícia Federal, investiguem esse homem. Tipo, eu quero saber o que tá rolando lá. Só que é o seguinte, ele tem uma blindagem na imprensa e nos quadros políticos. Porque o Pazuello tirou foto com Washington Quaquá, que é o vice-presidente do PT do Rio de Janeiro. E segundo consta, me falaram fontes do PT, ele circula com o Pazuello no Congresso. O Quaquá. Porque o Pazuello é lindo e maravilhoso? Não, porque ele é um general do Exército. Isso aqui vai dar merda, cara, em algum momento, se for descoberto mais alguma coisa. Isso foi mostrado, inclusive, lá pelo jornal O Dia do Rio de Janeiro. E aí, a blindagem não é só do PT, é do Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari escreveu na coluna dele o seguinte: o general da reserva, Eduardo Pazuello, pode ter sido um ministro desastroso na saúde, mas entrou com o pé direito na Câmara dos Deputados. Apresentou uma proposta de emenda constitucional acabando com o Instituto de Reeleição dos presidentes, governadores e prefeitos. Gente, eu conheço colunista de jornal, ainda mais colunista velho, que a gente sabe quando o cara publica isso é porque tem algum interesse. Pela proposta, a reeleição seria vedada a partir de 2030 para preservar o direito dos atuais ocupantes dos cargos. A defesa que ainda existe de Pazuello no espaço público mostra que os militares que deram base para o negacionismo de Bolsonaro na pandemia ainda estão protegidos. O ex-ministro foi um dos mais votados do Rio de Janeiro, foi o segundo mais votado do Rio, ele teve 200 mil votos. Cara, eu não acho coincidência isso aqui. Aí vai lá, sai na delação e ninguém fala desse cara. A Folha não dá destaque. E assim, o Hélio não é só um dos principais colunistas sobre ditadura. Ele é um cara, inclusive, poderoso no Rio. Eu não acho que essa defesa saiu de graça. Então, assim, tá tudo muito estranho nessa história. Tem gente que, assim, a Polícia Federal tá fazendo um trabalho sério. Eu só tenho a desejar sorte para eles, mas, assim, tem gente que precisa ser indiciada, tem gente que precisa ser presa. Que eu acho que já deve ter gente que destruiu prova. Que assim, não foi só o Braga Neto, não foi só o Bolsonaro. Foi, aí que tá, aí é o mérito da Folha, assim.
tem que se falar de Eduardo e Michele. A Michele eu cobri bem nesses últimos anos. Ela tem uma força tremenda no meio evangélico. Não é à toa que ela aparece nessa delação. E aí a última coisa a dizer é só o seguinte, adiantando uma coisa que tá na delação e que não tá o nome da pessoa lá, menciona-se um padre e um advogado que teria escrito a minuta com o Felipe G. Martins. Eu só quero esclarecer quem é o advogado que escreveu, porque eu fiz uma matéria com a Vanessa Lippelt. É esse advogado chamado Amaury Feres Saad. E eu, inclusive, dei uma investigada nas questões dele. A minuta de golpe de Estado encontrada na residência do ex-ministro Anderson Torres e que também foi entregue ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez alterações, foi redigida. Aqui a gente tem o autor do documento do golpe, tá, gente? Amaury Feres Saad, e pelo assessor. E, inclusive, nós procuramos, a Vanessa tá em Brasília, procurou ele não respondeu essa reportagem, tá? Então, o que a gente publicou eu quero levar como verdade. Eu apurei e eu confio na minha apuração. Assessor de Assuntos Internacionais Felipe G. Martins, o bolsonarista Martins, foi preso na quinta, já está solto agora pela Polícia Federal. As informações constam na investigação da Polícia Federal, no relatório 12.100 que o DCM obteve. A petição descreve 6 núcleos diferentes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os 6, o núcleo jurídico, que assessorou Bolsonaro em sua tentativa de golpe, defendeu a prisão dos ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, após o golpe, bem como a detenção do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A detenção ocorreria para posteriormente serem convocadas novas eleições, de acordo com a Polícia Federal. E aí eu cito o documento, e aí quem é esse senhor? A PF diz que Saad é o autor da minuta do golpe. Em mensagens de WhatsApp encontradas no celular de Mauro Cid pela PF, Jair Bolsonaro teria editado o documento e encurtado, participando da sua redação. O ex-presidente teria retirado o nome de Gilmar entre os pedidos de prisão posteriores. Ele é apontado na CPMI do 8 de janeiro como autor intelectual da minuta. Antes do movimento golpista, Saad escreveu um livro em que ele defende o direito do presidente remover ministros do Supremo Tribunal Federal de forma sumária. O nome da obra é Artigo 142 da Constituição de 88, ensaio sobre a sua interpretação e aplicação, indo na mesma linha da interpretação do jurista Ives Gandra Martins. É todo mundo junto essa turma, tá? Eu tô falando do cara que redigiu só o documento, mas todo mundo pensa exatamente a mesma coisa, o grupinho do Felipe G. Martins. E o livro, um dos livros dele, não esse do 142, foi elogiado pelo guru bolsonarista Olavo de Carvalho em janeiro de 2022. Foi o livro Liberdade das Formas nas Contratações Públicas. Saad é professor de Direito Administrativo e Constitucional e foi alvo da operação da PF naquele tempo. Foi sócio da Siqueira Castro na área de Direito Regulatório e integrante de Direito Administrativo da OAB São Paulo. O único cara que respondeu essa reportagem minha foi o Anderson Torres, através do advogado, tá, Sofia? Mas são essas pessoas que a gente está tratando aqui. E é o que você falou mesmo. Delação é o Mauro Cid falando. O legal é a gente pegar as informações que a gente tem e cruzar para mostrar para as pessoas o que realmente aconteceu ali. O que tem de verdade ou de mentira no que o Cid está falando. E acho que é isso. Perfeito, Pedro, perfeito. Realmente eu acho que tem essa blindagem, né? Eu estava falando da blindagem da Michele no outro corte, né? Que está envolvida em trocentas coisas diferentes. Tá desde de cheque, cartão da amiga. Lembra aquela reportagem do Metrópolis, de capa, um especial que eles fizeram? Ela administrava o Palácio do Planalto, porque o Bolsonaro é uma besta. É claro que ela queria o golpe. É claro. E mesmo assim ela não está sequer sendo investigada em nenhuma dessas coisas, nem das joias, nem nada. E agora você traz outro nome aí que também está sendo blindado, que é Eduardo Pazuello. E eu acho que é interessante a gente pensar por quê, né? Uhum. O que essas pessoas têm que elas acabam... com um cara do PT? Eu não tô nem entrando na questão dos caras dos brasões, tá? Que, tipo... Não, então, eu ia falar disso. O Quaquá também, assim... Eu não sei o que o Quaquá ainda está fazendo no PT, né? O Quaquá tá lá pra gente poder dizer que o PT tem desde a esquerda radical até a extrema direita, porque, desculpa, se você está andando com o Eduardo Pazuello e com os irmãos Brazão, o que você quer que eu te diga? O que você quer que eu te diga? Então é para realmente garantir que todo o espectro ideológico está garantido, está abarcado dentro do PT. Sabe?
Então, assim, eu não sei se algum dia o PT vai se livrar do Quaquá. Eu tenho a impressão que talvez ele seja mais importante do que a gente imagina. Pra fazer o que ele faz e não ter sido expulso ainda? Realmente. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Indo de nervoso, vambora. Oi? Indo de nervoso, vambora pro próximo corte. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que logo logo a gente volta com mais Plantão do Meteoro.